Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do projeto SESMIT de Valor, uma live um dia depois da entrada em vigor do novo texto da norma regulamentadora 1, a nossa live tradicional de toda santa quarta-feira à noite, onde nós nos encontramos para conversar sobre temas da área de saúde e segurança do trabalho. No momento atual, o projeto SESMIT de Valor está muito posicionado no digital e realmente envolvido com o tema saúde mental no trabalho, e dentro desse tema não tem como se afastar dos fatores de risco psicossociais. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo nessa live, que hoje a gente vai conversar sobre o que muda na vida das empresas com essa atualização, o que muda na vida do trabalhador que está na ponta, executando as suas atividades, e o que muda também, claro, na vida do profissional de saúde e de segurança do trabalho, que vai, sem dúvida nenhuma, ser linha de frente na condução desse tema dentro das organizações ou no mercado de consultoria, independentemente onde esse profissional estiver posicionado. Conta aqui para mim, quem está no YouTube, no Instagram, conta aqui de onde você é, qual a sua formação. Eu quero aproveitar essa nossa live semanal para lembrar a vocês que a Black de Valor ainda está vigente, as nossas vagas ainda estão abertas. Como são vagas limitadas, não sabemos quando fecha essa oportunidade. Ontem eu estive aqui ao vivo também, falando dessa oportunidade de formação, e nesse momento, nessa live, eu quero falar para vocês justamente que tem a intenção, você profissional, que deseja atuar nessa área, que deseja auxiliar as empresas diante desse desafio, que sim, é um tema que tem gerado muitas dificuldades de verdade teóricas, inclusive, para as pessoas que estão tentando se aprofundar e colocar em prática os conhecimentos que têm adquirido em outras formações, em pesquisas na internet. Então, hoje, nós vamos aprofundar bastante em algumas questões práticas para te ajudar a compreender o tema com profundidade, e para que você também tenha bastante consciência. Eu quero que você saia desse momento, dessa live, você que está no Instagram, você que está aqui comigo no YouTube, saia dessa live hoje com muita consciência sobre o que significa essa mudança da norma, o que significa no cotidiano das empresas, no cotidiano do trabalhador e no cotidiano do profissional de saúde e segurança do trabalho. Então, além de conversar sobre isso tudo, eu vou tirar as dúvidas também das pessoas que estiverem aqui comigo ao vivo sobre a oportunidade do projeto SESMIT de Valor, que é a Black de Valor. Daqui a pouquinho, para quem ainda não sabe o que é a Black, eu trago algumas informações. A minha equipe já até colocou o link de inscrição aqui no chat. A gente abriu essas inscrições ontem, no dia 26 de maio, elas ainda estão abertas, as vagas são limitadas, então a gente não sabe exatamente quantos dias essa oportunidade vai estar vigente, ok? Então vamos lá. Se você já está no mercado de saúde e segurança do trabalho, você já está ouvindo falar de NR1, de atualização do texto há muito tempo. Se você já começou a se aprofundar nesse assunto, seus desafios mudam ao longo da caminhada. E os desafios da empresa mudam também. Então, para falar para você, hoje, dia 27 de maio, que é o primeiro dia depois da entrada em vigor do novo texto da norma regulamentadora 1, vamos começar falando sobre o que muda nas organizações. E isso talvez seja extremamente importante para você, profissional de saúde, de segurança do trabalho, seja você médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, psicólogo que está atuando nessa área, ergonomista, engenheiro, técnico de segurança, fisioterapeuta, enfim. Você que é um profissional que deseja contribuir nesses levantamentos, ajudando as organizações,
ou você que já atua nas empresas, em consultorias, que já entendeu que esse mercado precisa de profissionais capacitados de verdade, você precisa entender a transformação que vai começar a acontecer dentro das organizações, das estruturas que contratam profissionais no regime CLT e que, claro, né, tem essa obrigatoriedade de cumprimento das normas regulamentadoras. Tradicionalmente, quem trabalha nessa área de saúde e de segurança do trabalho em organizações já sentiu o desafio que é atuar com esse tema dentro das empresas, justamente porque a área de saúde e segurança do trabalho é uma área que atua na prevenção de agravos, no levantamento de perigos, e isso muitas vezes choca com algumas questões operacionais. Independentemente desse desafio, fato é que agora o profissional de saúde e segurança do trabalho, que sempre esteve envolvido com questões relacionadas a ruído, produtos químicos, riscos de acidente, lesões osteomusculares, da biomecânica, transporte de carga, questões relacionadas à posição de mobiliário, enfim, esse profissional agora ele vai precisar mergulhar no campo da percepção humana sobre o trabalho que executa. E isso, dentro das organizações, como eu estou aqui, né, querendo que você compreenda o que muda dentro da empresa, a empresa, ao receber essa notícia de atualização da norma, considerando o elevado grau de subjetividade que existe nesse tema, cria-se dentro das organizações uma postura de medo, de resistência, de desconfiança, de insegurança. E só tem um caminho dentro das empresas que vai conseguir resolver esse medo e essa insegurança, que é o caminho da consciência sobre o tema. E essa consciência, quem vai conseguir levar essa consciência do ponto de vista técnico é o profissional capacitado que tem a condição plena de levar as informações técnicas sem qualquer ideologia, levar apenas as informações necessárias do ponto de vista da ciência da ergonomia para que a empresa olhe a partir de agora para fatores de risco que vêm do trabalho, que podem vir do trabalho e que antes ficavam à margem nas avaliações. Então, o que muda dentro da organização hoje é que questões que antes não eram tratadas de forma tão clara e como uma prioridade, agora passam a ser pauta prioritária dentro das organizações, considerando a complexidade e os impactos tanto financeiros, jurídicos, operacionais, que o não levantamento e, pior ainda, o não gerenciamento desses riscos podem gerar na prática dentro da organização. E na minha experiência, né, quem está chegando aqui agora, se nunca me viu, não conhece o projeto, eu sou a doutora Verônica, médica do trabalho há mais de 15 anos. Então, quando eu te conto aqui o que vai mudar nas organizações, essa percepção ela é muito baseada em mais de 15 anos de experiência, tanto em empresas privadas de vários ramos, grandes, pequenas, nacionais, multinacionais, né? Eu tenho uma empresa de consultoria também que presta serviço para outras empresas, atuo na gestão de um programa de saúde de uma empresa grande, de mais de 50 mil vidas. Então, toda essa experiência me permite trazer aqui para o projeto SESMIT de Valor, que é um projeto focado na educação de outros profissionais, na entrega de conhecimento técnico. Quando eu te falo sobre o que vai mudar nas empresas, eu te conto aqui, como acabei de falar, sobre o medo e a insegurança que existe nesse terreno, sobre o seu potencial de destruir essa insegurança, sendo um profissional capacitado tecnicamente, que vai conseguir levar para as empresas as informações necessárias
para que o tema seja tratado com a devida importância. E mais do que isso, você que é capacitado do ponto de vista técnico, né, como os alunos das nossas formações são, né, as formações que estão incluídas no pacote da Black de Valor, daqui a pouquinho vou trazer mais informações para vocês. Eu as apresentei ontem, mas hoje na nossa live semanal eu vou trazer de novo, porque algumas pessoas procuraram a nossa equipe ainda com dúvidas, tá? Então, essa formação e essas capacitações técnicas robustas, que te entregam conceitos técnicos seguros, elas conseguem te ajudar, inclusive, a derrubar a insegurança que existe nas organizações a partir de conhecimentos que ligam informações técnicas com informações operacionais. Então, o profissional que compreende a origem dos fatores de risco psicossociais, como nós ensinamos nos módulos de ferramentas, de organização dos dados e principalmente de plano de ação, o profissional que compreende que esses fatores surgem da má gestão dos processos e das pessoas, esse profissional ele compreende muito bem como questões operacionais, rotatividade, dificuldade de retenção de talentos, questões relacionadas a denúncias de assédio, como esses indicadores da ponta têm relação com esse tema atual. E como esses indicadores da ponta já geram tamanho prejuízo para o CNPJ, para a organização empregadora. Então, um profissional estratégico que tem uma mentalidade de valor e que consegue gerar esse valor no seu trabalho, aumenta exponencialmente as suas oportunidades nesse mercado necessário, considerando a evolução do mercado de trabalho atual e nesse mercado que busca hoje pessoas que entendem do tema de verdade. Não aventureiros que ouviram falar que é uma oportunidade, saíram abrindo aí páginas e entregam conteúdos vazios do ponto de vista técnico, conteúdos com gafes e erros conceituais vergonhosos e que colocam o profissional numa situação muito delicada quando ele vai apresentar o seu trabalho para outra pessoa que compreende o tema. Então, é por isso que ontem, dia 26 de maio de 2026, a nossa equipe do projeto, mais uma vez, reabre uma oportunidade de acesso às nossas formações por valores muito menores do que são ofertados na rotina do projeto, porque como o projeto tem como visão o aumento da sua potência no sentido de alcance de trabalhadores, não há como fazer isso e assumir e alcançar essa visão sem aumentar o número de profissionais capacitados que vão atuar lá na ponta, tá? Então, tudo que muda na empresa muda e o maestro dessa orquestra pode e deve ser o profissional técnico e que entende sobre gestão de riscos psicossociais, que é o que a gente ensina no nosso curso de extensão universitária, que é certificado pelo MEC, curso de avaliação dos riscos psicossociais, onde nós nos encontramos uma vez por mês para discutir casos reais, para falar de dúvidas que surgem lá na operação e no dia a dia do empresário e do consultor, né? Nesses encontros, a gente fala sobre canais de denúncias, programas de liderança, que são, sim, formas, né, de atuar sobre fatores levantados na nossa avaliação de riscos psicossociais. Quando eu trago aqui nessa live hoje o que muda na vida do trabalhador, considerando as estatísticas hoje que inundam, né, os números da saúde e da segurança do trabalho, nós temos que concordar que as últimas estatísticas deixam muito claro o impacto dos transtornos mentais nos afastamentos, nos custos operacionais que a ausência do trabalhador gera para a organização. Então, quando a gente entende o impacto que é na saúde das pessoas, levantarmos e gerenciarmos fatores que ficavam ocultos, como isso tem o potencial tanto de melhorar a produtividade das pessoas,
melhorar a qualidade de vida ali no trabalho, naquele ambiente, como também reduzir custos hoje que são gerados ali naquela organização. E por fim, talvez o mais importante, considerando a missão do nosso projeto aqui no digital, o que muda na vida do profissional de saúde e segurança do trabalho diante dessa atualização de norma. E aí, pessoal, há um tempo atrás eu fiz uma live aqui, ela está até salva aqui no canal do YouTube, onde eu mostrava a imagem de um surfista pegando uma onda. E essa imagem, ela não foi escolhida por acaso, porque todas as vezes que a gente tem uma novidade no mercado de consultoria, cria-se mesmo uma onda de oportunidades. Só que essa onda de oportunidades surfa melhor uma onda o profissional que compreende e está preparado para ela. Quando a onda chega, o surfista já precisa estar posicionado. E é por isso que nas nossas formações, nas interações semanais que nós temos aqui nas nossas lives, né? Inclusive, se você que está aqui comigo ao vivo ainda não nos segue, siga o canal do Projeto SESMIT de Valor para que você ative aquele sininho para você ser notificado toda semana sobre as nossas lives. Nessas lives a gente entrega muito conteúdo prático e oportunidades de formação para o profissional que deseja se formar e atuar nessa área. Então, quando a gente chega nessa parte do que muda na vida do profissional, a capacitação, e aí não somente, e a capacitação técnica, talvez até agora, né, aqui na live já ficou claro que ela é imprescindível. Mas a capacitação técnica por si só não garante ao consultor de saúde e segurança do trabalho bons resultados. Somente a capacitação técnica talvez não te dê essa garantia. Eu vou te mostrar, vou te falar por quê. Da mesma forma, apenas a capacitação técnica das formas de levantamento desses fatores de risco, né, da forma de fazer esse gerenciamento, pode ser que apenas a capacitação técnica, que é imprescindível, ela pode não ser suficiente, mesmo você atuando dentro de organizações. E aí, eu quero te fazer uma pergunta, e talvez você consiga se lembrar de algum exemplo, uma pergunta que eu sempre faço quando eu falo isso aqui nas nossas lives semanais. Talvez na sua rotina profissional, você já tenha se deparado com uma situação, ou talvez já aconteceu até com você. Uma situação de observar profissionais competentes do ponto de vista técnico, ou você ter um par competente como você do ponto de vista técnico, e você observar que vocês dois, ou aqueles dois que você observa de longe, têm resultados muito diferentes, apesar da similaridade na capacitação técnica. E aí eu quero te contar que muito das diferenças de resultado, seja de resultado de performance dentro das organizações, se você trabalha dentro de uma empresa, ou os resultados de performance no mercado de consultoria. E aí, pessoal, entendam vendas, fechamento de contratos. Consultor que performa bem é o consultor que fecha contratos, né? Não adianta a gente saber falar do tema, eu sou um consultor na área de gestão de riscos psicossociais, mas eu não fecho nenhum contrato. Eu sei muito, mas eu não consigo prestar esse serviço, eu não consigo arrumar um cliente. Então, o projeto SESMIT de Valor, entendendo que além da capacitação técnica, que é nosso dever aqui no digital, né, de ofertar essas oportunidades, além do curso de avaliação de riscos psicossociais, que é um curso de extensão universitária, com validação, selo do MEC, meu carimbo como responsável técnica, sendo ergonomista e médica do trabalho, o selo do nosso projeto também, né, que é o nosso selo do projeto SESMIT de Valor, que vem sendo reconhecido como uma referência de formação de profissionais dessa área. A gente entendeu que além de entregar para os profissionais o aparato teórico,
mais a plataforma SESMIT de valor, no combo da Black de valor, né? Que eu vou apresentar para vocês mais uma vez, tirando dúvidas aqui na noite de hoje. A plataforma SESMIT de valor, que apoia o profissional a executar esses levantamentos. O curso de extensão, que te entrega toda a bagagem teórica. Nós entendemos que no combo da Black era necessário, pensando no tema da live de hoje, do que muda na vida do profissional de saúde e segurança do trabalho nesse cenário, diante desse desafio, a gente entende que não bastava entregar técnica e instrumentos, ferramentas. A gente entendeu que o profissional precisa também de se capacitar na área comercial, por isso que no nosso combo da Black, os profissionais têm acesso, né? Já temos alunos matriculados que vão ter acesso vitalício a formações, vão ter 1 ano de acesso à plataforma SESMIT de valor, enfim. Ontem eu abri com muitos detalhes, isso aqui está salvo ainda a live de ontem. Hoje eu vou trazer também mais um pouquinho para quem quiser tirar alguma dúvida comigo. O workshop ARP de valor, que foi um evento que fizemos aqui no digital, foi um evento em que eu abri para os alunos ao vivo as estratégias comerciais que eu utilizei para fechar um contrato apenas, que gerou um faturamento para a Renova Medicina de mais de R$86 mil. E esse contrato foi fechado numa situação em que, de verdade, eu nem acreditava que fosse gerar mesmo algum contrato naquela data. Era uma palestra, né, um público pequeno, numa cidade menorzinha aqui próxima de Belo Horizonte, mas esse workshop trouxe muita experiência comercial e eu vi que fazia muito sentido empacotar aquilo tudo e entregar para os nossos alunos com modelos, né, de propostas comerciais, checklist de implementação. Quem nunca teve aquela dúvida, né? Nossa, fechei o contrato, e agora? Qual o próximo passo? Será que eu já vou para a área e já vou começar a entrevistar as pessoas? Ou será que existem etapas antes dessa mão na massa? E já te adianto, sim, existem algumas etapas antes de iniciar o levantamento dos perigos, que inclusive são etapas que, quando são negligenciadas, elas interferem e muito no seu trabalho em campo. Então, por isso, nesse workshop ARP de valor, a gente entregou, além dos modelos de proposta, de uma planilha de precificação para as pessoas conseguirem simular os orçamentos, a gente também entrega um checklist de implementação para, assim que você fechar contrato, você ter um norte de etapas que você já pode ir percorrendo antes mesmo de iniciar o seu levantamento na área, tá? Então, isso tudo no workshop ARP de valor. E superamos, entendendo que, às vezes, o profissional que está começando na área ou que já trabalha na área, mas que não teve nenhuma formação do ponto de vista comercial, ele pode ter dificuldades para elaborar suas propostas, gerando real valor ali, mostrando naquela proposta o valor real do seu trabalho. Nós construímos uma inteligência artificial, treinamos, né, um agente de inteligência artificial aqui do projeto SESMIT de Valor. Ele foi treinado com os nossos conteúdos, com as nossas formações focadas nessas estratégias comerciais. Então, se o aluno entra na consultoria, né, consultoria de propostas de valor, e coloca ali o comando, né, de proposta, como ele quer elaborar aquela proposta, e essa inteligência, esse agente, entrega para esse aluno, pode ser que ele te faça algumas perguntas, né? Para entender o perfil da empresa cliente, quantos funcionários, qual a distribuição de filiais. Tudo isso pode ser que ele vá te perguntando para que ele possa te entregar uma proposta mais assertiva, uma proposta que case melhor com o que aquele cliente quer de você. Você vai encontrar clientes que querem basicamente o levantamento com a elaboração de um documento e algumas noções sobre planos de ação. Por outro lado, você vai encontrar clientes também que querem consultorias por tempo mais prolongado. Você vai encontrar clientes que querem contratar o levantamento desses fatores e a gestão dos planos de ação.
Então, tudo isso você coloca na consultoria, né, de propostas de valor, e ela te entrega as propostas passo a passo elaboradas, basicamente para você copiar e colar nos seus modelos comerciais. Então, esse entregável do combo da Black, né, que ainda está disponível, não fechamos as vagas ainda, mas são vagas limitadas porque o acesso é vitalício, tem alguns bônus que eu vou mostrar para vocês e que são bônus que realmente não permitem que a gente tenha vagas ilimitadas, não é possível por questões de agenda. Essa consultoria vai ajudar muito os alunos a serem mais ágeis no momento de entregar as propostas, tá? Então, além do curso de extensão universitária, que te entrega toda a parte técnica, além da plataforma SESMIT de Valor, que é a plataforma que eu utilizo no meu cotidiano para elaborar os inventários de risco, já com os fatores de risco do grupo dos psicossociais, além do workshop ARP de Valor com a nossa consultoria, vocês também recebem nesse combo o nosso programa Mentalidade SESMIT de Valor. E esse programa, ele tem o potencial de escalar os resultados do profissional a partir do momento em que entrega para esse profissional 5 pilares de alterações ou perfis de comportamento que interferem muito nas entregas do profissional. Um profissional que tem o desenvolvimento de uma mentalidade de solução e protagonismo, ele é um profissional que resolve os problemas reais da empresa. O profissional com habilidade de planejamento com foco em valor, eu tenho certeza que nas suas estatísticas ele tem muito mais planos de ação aprovados do que reprovados, tanto por diretoria de empresas, como às vezes, né, em reuniões com clientes de consultoria. A gente também entrega no programa Mentalidade SESMIT de Valor, através de conteúdo gravado, exercícios práticos, né? E isso vai virar um livro, e esse livro também está como um bônus da Black, daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhes. Esse terceiro pilar do programa Mentalidade, que é comunicação corporativa estratégica, ele entrega para você algumas noções de como falar sobre os seus temas dentro das empresas onde você trabalha. E por quê? Porque muitas vezes o seu caminho ele é barrado porque você começa com um discurso tão técnico na hora de falar desse assunto que as pessoas param de te ouvir antes mesmo de você chegar na parte mais importante. Então, esse pilar de comunicação corporativa estratégica, se você já teve, assim como eu já tive, a experiência de estar num ambiente e sentir que não está sendo ouvido de verdade, ou está sendo ouvido, mas não está sendo compreendido realmente, esse pilar vai te ajudar e muito nessa transformação. Quarto pilar, gerenciamento, noções, estratégias de gerenciamento, para você, inclusive, aplicar esse pilar no gerenciamento dos fatores de risco psicossociais. A gente sabe muito bem que agora, tudo que a gente... Agora não, né? O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é um grande programa de gestão dos riscos no ambiente de trabalho. E os psicossociais é mais um risco, né, que a gente precisa gerenciar. Então, o profissional que não tem nenhuma estratégia de gestão no seu dia a dia corre um sério risco de ter os seus planos de ação aprovados, mas no momento da execução se embolar e começar a perceber que os resultados estão péssimos, que os resultados não estão de acordo com o que ele planejou. Então, isso a gente resolve e muito com estratégias, boas estratégias de gestão. E por último, no quinto pilar, o pilar de aprendizado contínuo e com propósito, que é um pilar que a gente reforça muito no final dessa formação, no nosso conteúdo, para que os alunos entendam que hoje o excesso de informações que são distribuídas, esse excesso prejudica muito o profissional, inclusive na sua velocidade de tomada de decisão. Um cérebro bombardeado por informações, ele não é ágil
para tomar uma decisão estratégica. Então, nesse último módulo do programa Mentalidade SESB de Valor, eu ensino, né, falo para os profissionais do nosso material como ele pode organizar estrategicamente as suas demandas de desenvolvimento profissional, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista comportamental. Isso tudo apresentado no 5º pilar. E cada um desses pilares, além do conteúdo gravado e dos exercícios práticos, tem também 5 workshops, né, de cada um desses pilares, onde eu apresento o caso real com o pilar sendo mostrado na prática, na execução, mostrando mesmo o uso da comunicação corporativa estratégica, o uso de um planejamento com foco em valor, tudo isso de forma prática para que você consiga ir ouvindo, né, aqueles exemplos e pensando no seu cotidiano, tá? Então, pessoal, quando eu falo, né, trago para essa live o que muda na vida da empresa, que eu falei para vocês, o que muda agora é uma obrigatoriedade que tem gerado muito medo, muita insegurança, e só um profissional consegue apoiar as empresas nessa desmistificação do assunto. Outra coisa, o que muda na vida do trabalhador? Agora começarão a ser abordados fatores de risco que têm potencial de gerar adoecimento mental quando não são gerenciados, levantados, quando são desconhecidos ali naquele ambiente. Outra coisa, né? Por fim, o que muda na vida do profissional? E aí eu disse para vocês até agora que o que mais muda na vida do profissional de saúde e de segurança do trabalho é a necessidade de estar pronto para esse novo momento da nossa área de atuação. Seja você um profissional de 15, 20 anos, né? Eu de 15 anos, eu tenho 15 anos de medicina do trabalho, e mesmo assim, né, eu já tenho muita consciência, inclusive, né, de que a todo momento eu, se quiser continuar nessa área, entregando, né, e tendo os resultados que eu tenho hoje, eu preciso estar aberta para as evoluções que o mercado de trabalho vai sofrer e saber que todas as evoluções do mercado de trabalho geram mudanças na nossa área de atuação, tá? Então, essa consciência, ela nos ajuda, né, nessa caminhada. E falei para vocês também que para estar pronto para isso tudo, nós precisamos estar capacitados, tanto do ponto de vista técnico, com ferramentas adequadas que nos ajudam a executar um bom trabalho de forma ágil. Precisamos ter também comportamentos e noções, né, de mentalidade, de habilidades que não são do ponto de vista técnico. As habilidades que eu disse aqui do programa Mentalidade SESB de Valor, habilidades de planejamento, de comunicação, de gerenciamento, habilidades que serão fundamentais nesse momento da área de saúde e segurança do trabalho. E, por fim, precisamos, sim, de estratégias comerciais, porque se formos nos posicionar como consultores, e as empresas precisam dessas consultorias, né? O Brasil tem milhões de empresas, todas precisam estar, se adequar a essa mudança. No texto da norma regulamentadora 1, lá no item 1.5, que fala de gestão de risco, todas as empresas precisam estar, né, adequadas, com os documentos organizados, mas muito mais do que documento, essas empresas precisam ter ciência do que é esse assunto e de como ele deve ser abordado no cotidiano. E aí, como hoje, né, ainda estamos com as vagas da Black de Valor abertas, eu resolvi trazer para essa live novamente a oferta da Black de Valor, para que quem estiver ao vivo aqui comigo, minha equipe já até colocou o link de inscrição na Black aqui no chat, vai estar na descrição do vídeo aqui também. Caso você um dia assista essa live num momento futuro, pode ser que você clique no link e ele não esteja mais funcionando, porque a Black de Valor, ela fecha bem rapidinho, porque as vagas são realmente limitadas, tá? E aí vou até mostrar para vocês mais uma vez, né, a oferta que o projeto trouxe ontem, e eu vou repetir ela aqui ao vivo, para que quem ainda não viu,
tem a oportunidade de entender como é essa oferta e de me fazer perguntas aqui ao vivo para que eu possa esclarecer agora que já passamos, né, pelo tema da nossa live, né? Toda quarta-feira nós temos um encontro aqui no canal do Projeto SESMIT de Valor. Já tivemos encontros estritamente técnicos com muito conteúdo sobre legislação. Já tivemos encontros falando sobre questões práticas, questões comerciais, posicionamento de mercado, que é uma coisa que eu falo muito no workshop ARP de Valor, que é o workshop que eu mostro para vocês, né, como se posicionar para ter um trabalho de recorrência, para entregar os documentos certos, né? Tô vendo aqui, ó, a Solange Lima de Souza. Tem muitas empresas sem as documentações, como avaliação ergonômica preliminar e o PGR, tá? E é isso mesmo. Você tem formação em AEP? Sim, Solange, eu sou ergonomista. Né? A avaliação ergonômica preliminar nem precisa ser ergonomista para saber fazer. Né? A avaliação ergonômica preliminar, que é aquela primeira avaliação, onde nós incluímos também os fatores de risco psicossociais, qualquer profissional capacitado, né, pode e deve fazer essas avaliações. E aqui na nossa formação, que é uma formação bem específica sobre os riscos psicossociais, que a gente entende que é um grupo de riscos que traz certos desafios diferentes dos desafios trazidos em outros momentos por outros fatores de risco. Por isso que a nossa formação fala exclusivamente desses fatores. E os nossos alunos são orientados nas aulas que todas as informações que nós levantarmos, os documentos que nós produzirmos, né, até o inventário de risco, eles precisam ser anexados, aquelas informações, elas têm que estar inseridas no inventário de riscos do PGR, nas avaliações ergonômicas preliminares das empresas. A empresa que ainda não tem essas avaliações tem que buscar um profissional para fazer. A empresa que não tem PGR precisa confirmar se realmente ela não tem obrigatoriedade de ter um PGR, porque nós temos alguns casos de empresas, né? Tem até vídeo aqui no YouTube também falando disso, tá? Vídeo curtinho, que fala dos critérios para a empresa estar desobrigada a ter o PGR. Isso foi reforçado no penúltimo, né, documento publicado pelo Ministério do Trabalho, que foi o manual GRO, publicado em março desse ano. Então, ficou muito claro ali que sim, algumas empresas não têm programa de gestão de risco, mas nada desobriga essa empresa a fazer o levantamento dos fatores de risco do grupo da ergonomia e dos fatores de risco relacionados aos acidentes, né, que são os riscos mecânicos. Portanto, se você não é obrigado a ter PGR, isso não te desobriga de ter que olhar para os riscos ergonômicos, inclusive para os psicossociais, já que esses riscos estão inseridos dentro da ergonomia, mais especificamente na ergonomia cognitiva, tá bom? Bom, pessoal, então podem ir mandando hoje é uma live com muita interação, viu? Podem mandar as dúvidas aqui no chat. Eu já vou abrir a oferta da Black de Valor, porque eu tenho a intenção que você entenda exatamente qual é essa oportunidade que o projeto SESMIT de Valor traz para você aqui, né? Trouxe ontem, né, na nossa live de abertura da oportunidade. E aí eu já quero te mostrar exatamente assim, né, considerando o tempo que temos ainda. Muitas pessoas perguntaram para a gente, né, o que está incluído nessa oportunidade, o que é bônus. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o que é que tem no combo da Black de Valor. Bom, aqui nessa tela, vocês estão vendo tudo que tem como produto principal na Black de Valor e o valor desses produtos fora da Black, tá?
Então, o nosso curso de extensão universitária, com diploma certificado, né? Na verdade, certificado com selo do MEC, o curso de extensão universitária com material de apoio, né, com os formulários validados, que são uma das formas de fazer o levantamento dos fatores de risco psicossociais no ambiente de trabalho, as noções das entrevistas, como que você pode entrevistar, os grupos focais, enfim, tudo isso na nossa formação. Matrizes de risco que você pode utilizar, modelos de inventário de risco, para quando você terminar seu levantamento, você entregar para a empresa o documento certo. E mais do que entregar documento, saber orientar o seu cliente o que ele faz com aquele papel. As empresas estão perdidas. Chegam os profissionais lá, né, muitos formados como implementadores de NR1, chega lá com aqueles gráficos maravilhosos, né, vermelho, amarelo. Aí vira para a empresa aqui, ó, tá aqui o resultado da sua avaliação. Aí ela fala, o que você faz? Fala, agora tem que fazer plano de ação. Mas é só isso? É só isso. Ou seja, o profissional não tem formação, não sabe explicar para a empresa que NR1 não é só risco psicossocial, que tem um programa grandão chamado PGR, que faz a gestão de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, os outros riscos ergonômicos e psicossociais. Portanto, as minhas informações que eu produzi no meu estudo dos fatores de risco psicossociais naquele cenário de trabalho, esses dados precisam ser inseridos no documento principal, que é o PGR. Precisam ser inseridos também na avaliação ergonômica preliminar, que espera-se que a empresa já tenha. Se não tem, precisa ter, tá? Então, o nosso curso de extensão universitária, ele explica isso com muito detalhe, então os alunos sabem exatamente como executar e como explicar essas questões para os clientes. Muitas vezes, né, lá a gente ensina que o nosso trabalho, muitas vezes, ele começa com palestras de conscientização sobre o tema. E aí eu entrego para os alunos modelos de palestra, para que eles possam usar na sua prática, né, nesse trabalho de conscientização das empresas sobre o tema. Então, tudo lá prontinho para eles basicamente replicarem. Além desse curso, que é uma formação que nós já temos aqui no projeto, né, há praticamente 2 anos, a plataforma SESMIT de Valor, que é uma plataforma que hoje eu utilizo, né, para as minhas entregas, onde eu alimento com as informações do cliente, organizo tudo ali dentro, né? Dali eu consigo fazer a análise de ferramentas validadas, quando eu escolho seguir por esse caminho. Ali eu consigo também fazer análise de risco, até plano de ação, né? E já sair com o inventário de riscos que eu preciso entregar para a empresa cliente. Se eu fosse contratar a plataforma SESMIT de Valor no seu plano standard anual, eu pagaria o valor de R$ 2.847, tá? Tudo isso que está no combo da Black, pessoal, são produtos que são disponíveis no projeto o ano todo. Se você clicar lá no link da bio do Instagram, os produtos estão lá, disponíveis. As pessoas podem entrar a qualquer momento. O que não acontece, pelo contrário, acontece quase nunca, são oportunidades como essa da Black, tá? Porque esses valores, inclusive, quando eu falo do curso, a plataforma não, é só 1 ano mesmo que você ganha no combo da Black. Mas, por exemplo, o curso de extensão universitária, quando eu falo aqui que você compra essa formação por R$ 2.497, é para acessar esse conteúdo por 1 ano. Mas aqui na Black, o acesso é vitalício. Então, você ganha também essa oportunidade de ter acesso a um conteúdo robusto do ponto de vista técnico para você consultar quando você quiser. E todas as atualizações que eu faço no curso, você tem acesso também. Tá? Então, é muita vantagem para quem já entendeu que é uma área que traz oportunidades e que você, estando no ambiente certo e se atualizando, você consegue sair na frente e se posicionar como uma referência, inclusive na sua região, né? Como os nossos alunos aqui têm feito na região onde eles moram hoje. Além disso, programa Mentalidade SESMIT de Valor, onde vocês aprendem aqueles 5 pilares da mentalidade que se refletem em comportamentos práticos
Esse programa também é disponível com acesso por 1 ano a R$ 997 no projeto SESMIT de Valor. Aqui na Black, outro valor que esse combo todo vai ter outro valor, e o acesso ao programa Mentalidade SESMIT de Valor é vitalício também. O workshop ARP de Valor que eu disse para vocês, que é aquele evento, né, que durou mais ou menos 4 horas, nós gravamos e organizamos em 4 módulos estruturados, onde você aprende tudo, desde as primeiras reuniões com o cliente, estratégias comerciais, de fechamento, etc., passando pela etapa de implementação até a criação de um serviço de recorrência, que é muito importante, principalmente se você trabalha na área de consultoria. O kit ARP de Valor está dentro da gravação do workshop, que é o checklist de implementação, a proposta de valor, modelo de precificação, enfim. E o acesso à nossa consultoria proposta de valor, que é um agente de inteligência artificial que nós treinamos com os nossos materiais para que os alunos consigam fazer as perguntas, falar sobre o perfil da empresa cliente que eles estão prospectando, e a inteligência já monta uma proposta para eles que mostra o real valor daquele trabalho com valores já de mercado, né, que é o que a gente já faz aqui no projeto, que nós falamos um pouquinho no workshop, e com a inteligência artificial, a consultoria, a gente consegue otimizar, né, esse tempo dos nossos alunos também. Ou seja, tudo isso, né, se a gente fosse comprar ao longo do ano, cada hora adquirindo uma formação, teria o valor de R$ 6.835. E na Black, isso para 1 ano de acesso, né? Mas na Black não é esse valor. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o valor. Além desses produtos, essa Black terá 3 bônus. Primeiro deles, reunião de consultoria individual comigo. E essa reunião é uma reunião que tem trazido muita transformação para os nossos alunos, porque é uma reunião onde os alunos mandam as dúvidas com antecedência e eu me reúno com eles com o material necessário para que eles saiam daquele momento individual com um plano de ação pronto para executar. Muitas vezes na nossa carreira profissional, principalmente quando a gente está entrando numa área nova, muitas vezes a gente trava em algumas etapas. Então, essa consultoria individual que é ofertada no projeto por R$ 800, aqui na Black, ela é gratuita para os alunos. Uma reunião de consultoria. Ao longo, né, desse período, você entra na Black e aí você tem um período para fazer esse agendamento, né? Um período mais de 1 ano para agendar. Encontros mensais, todo mês eu me reúno com a nossa turma das formações, e esses encontros também, se você nunca participou dos encontros do projeto, saiba que você pode participar. O valor da sua participação é R$ 500. Ali nesses encontros mensais, eu entrego casos reais, com casos mesmo reais das aplicações que eu faço em clientes, dos casos de levantamento, dos programas, né, dos planos de ação que a gente já vem executando. Tudo isso eu mostro nesses encontros de turma que são coletivos. Por isso, eles são diferentes da consultoria individual de 1 hora, né? Que é um bônus também. Se a gente fosse somar, né? Porque esses encontros mensais, quando você entra nas formações, eles duram apenas 1 ano. Mas aqui na Black de Valor, os encontros mensais serão até dezembro de 28. Justamente porque o projeto SESMIT de Valor acredita que esse tema ainda vai evoluir muito. E a gente quer realmente estar próximo do aluno para ir evoluindo, né? Entregando as evoluções para esse grupo de profissionais. E, por fim, o livro Mentalidade SESMIT de Valor, que deriva do programa Mentalidade SESMIT de Valor e que vai ser entregue aos alunos da Black, tá? Isso tudo, né? Se eu fosse somar esses bônus, mais de R$ 15.000. Então, pensando, pessoal, em tudo que eu mostrei para vocês, né? Vocês, se fossem ir adquirindo cada coisa em algum momento, o investimento total seria de R$ 22.732. Só que na Black de Valor, o projeto traz uma oportunidade que é uma oportunidade, né, irresistível
para que os profissionais compreendam a urgência de estar numa capacitação, para não se transformar naquele profissional dinossauro que não entendeu ainda o que é para fazer, que quando chega uma fiscalização parece até que o tema não está rolando há 2 anos, né? Para não ser encarado como um profissional obsoleto. Então, para aumentar essa oportunidade, a gente hoje, né, a Black de Valor, como eu disse, agora vocês entenderam por quê. Por que as vagas são limitadas? E as vagas são limitadas por motivos óbvios. Vocês viram a consultoria individual. Para eu atender os alunos, eu reservo agendas aqui no projeto, né, com as minhas outras atividades. Então, não teria agenda infinita para ir recebendo as pessoas. Então, a gente limita as vagas para dar conta de manter a entrega de valor que o projeto tem, né, nas nossas ações aqui no digital, de tudo que a gente faz. Tá bom? Então, o investimento não será de R$ 22.732. Se você não é aluno do projeto, nunca fez o curso de avaliação de risco psicossocial conosco, a sua oportunidade, ela tem o valor de 12 parcelas sem juros de R$ 209. Para quem não é aluno do projeto, nunca esteve em nossas formações. Se você é aluno do projeto ou acabou de finalizar seu período de acesso, às vezes você era do curso, né, da avaliação de risco psicossocial, terminou seu acesso agora, no mês de fevereiro. E aí você, não vou renovar, acabou por não renovar. Agora, na Black, você tem a oportunidade de retornar para o projeto. E aí, como você já tem uma história, né, de investimento aqui conosco, nada mais justo do que ter um desconto aqui na nossa formação. Então, para você, 12 parcelas de 119. E você que é aluno Black, porque o projeto teve uma Black em novembro do ano passado, se você teve acesso a Black ano passado, entrou, se inscreveu, você já tem acesso vitalício ao curso de extensão universitária de avaliação de risco psicossocial, você já tem acesso vitalício também ao curso Mentalidade SESMIT de Valor, mas, né, a queridinha dos alunos, a plataforma SESMIT de Valor, que é uma plataforma que está ajudando e muito os nossos alunos, essa daí é um produto novo. Então, você paga apenas, né, para acessar o que tem de novo nessa oportunidade, 12 parcelas de R$ 49, para que você consiga, né, usufruir dessa oportunidade nova do projeto e ter a plataforma por um ano, ok? Pessoal, ontem eu mostrei, né, vários contratos fechados, não sei se vocês estavam aqui comigo, né, contratos de alunos que fecharam workshops no valor de R$ 14 mil, alunos fechando contratos de R$ 6.300, 36 vidas, 55 por vida, R$ 1.980, contrato de R$ 5 mil, aqui contrato de R$ 8.100, né? Tudo depoimento dos nossos alunos, que eles mandam para a gente essas informações. Então, isso tudo a gente vai compilando para ir mostrando para vocês, né, o potencial de transformação que essa oportunidade traz, ainda mais nesses valores, tá? Garantia, como qualquer produto no digital, a partir do momento em que você se inscreve, você entra na nossa plataforma, né, lá na Hotmart, você já acessa as formações e caso, né, alguma coisa não esteja do seu agrado, você percebeu que aquele estilo de formação não é para você, assistiu às primeiras aulas, às vezes não gostou da didática, não entendeu muito bem como aquele conteúdo está organizado, você consegue solicitar o reembolso nos 7 dias a partir do momento da compra, tá bom? Isso é garantia incondicional, tá? Pessoal, tem alguma dúvida? Pergunta aqui para mim no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Que ações são consideradas válidas para auditorias, Carla? Carla, me conta aqui se você já é aluna ou se você não é aluna do projeto. Deixa eu te só para eu saber qual que é a sua formação. Me conta aqui. Planos de ação que são considerados válidos são planos de ação que realmente
estão agindo sobre o fator de risco que você levantou. Na nossa formação, no curso de extensão universitária, lá no módulo P, né, que a gente trabalha sobre 4 pilares: legislação, ferramentas, formulários, organização dos dados com matriz de risco e planos de ação. Lá no plano de ação, eu ensino para os alunos a hierarquia de medidas de controle, que já é um princípio seguido dentro da gestão dos riscos, não só para os psicossociais. E essa hierarquia, né, que tem um desenho de um triângulo invertido, ela mostra para a gente quais são os planos de ação com maior potencial de solucionar, de eliminar o risco, né? Que esses são prioridade, e aí eles são os mais eficientes, e vai descendo, né, a eficiência desse plano de ação, e aí você precisa trabalhar dessa mesma forma. Deixa eu te dar um exemplo. Você foi numa área, numa indústria, e você identificou que naquela operação o fator de risco psicossocial que você identificou nas suas entrevistas, ou na observação do trabalho, ou na aplicação de algum formulário validado, né? A ferramenta, a forma de captar essas informações são várias. A gente ensina aqui na formação, né? Tudo respaldado pelo guia do Ministério do Trabalho, inclusive. Você identificou ritmo intenso de trabalho, alta demanda de trabalho. Aí pensa comigo, só para você entender. Olha, o meu plano de ação vai ser sessões de relaxamento para esses colaboradores. Já que o ritmo está muito intenso, eu vou proporcionar sessões de relaxamento. A sessão de relaxamento, apesar de sim ser um plano de ação válido, ela elimina o risco que você identificou? E a resposta é não. O que elimina ritmo intenso de trabalho é o estudo do processo de trabalho com a identificação dos gargalos e a proposta de soluções que resolvem esses gargalos operacionais. Eu posso oferecer massagens, terapia, exercícios de mindfulness na empresa? Posso. É muito importante, as pessoas ficam bem, isso aprimora ali o ambiente, melhora e tal. Só que é um plano de ação com menor eficiência do que o estudo do processo e a identificação da origem desse ritmo de trabalho apertado. Isso é muito importante que você saiba para que você consiga orientar a empresa, porque todo plano de ação ele vai exigir investimento da empresa, seja investimento de tempo, ou de dinheiro, ou de pessoal. E a empresa, quando ela é mal orientada, ela às vezes cai em propostas de plano de ação que não resolvem o problema que ela tem. Então, o que eu mais vejo hoje em auditorias de plano de ação são as auditorias, né, negando, invalidando planos de ação que não atuam na origem do risco, que ficam só tampando ali o sol com a peneira, tá? Então, isso é muito comum, né? E é muito importante ter esse conteúdo teórico, né? Entender, por isso que no curso de extensão universitária, a gente fala muito, nos encontros mensais, né? Os alunos mandam as dúvidas antes, e eu vou tirando essas dúvidas para que eles compreendam realmente o que é importante ser feito. Isso tudo é tão importante, porque eu tenho falado com alguns colegas, né? A gente está diante de uma abertura de mercado. E você tem duas opções. Ou você se capacita, né? E dá um voo, né? De águia mesmo, que é aquele pássaro, né? Que né, não tem limites, que voa alto, com alto potencial. Ou você dá aquele voo de galinha, né? Você sobe e cai. Porque no primeiro contrato já fica claro a falta de habilidade, a falta de segurança, a inabilidade nessas propostas de solução. Ou você vira aquele profissional que propõe, as empresas confiam, colocam em prática e nada é resolvido, o ambiente não muda, o risco não altera. Então, Carla, a questão dos planos de ação, elas passam muito por essa consciência que o profissional tem que ter
sobre nível de eficácia do plano de ação, né, que a gente ensina no módulo P, né, que é o 5º módulo da formação. A formação tem um conteúdo gravado, justamente para que o profissional consiga já entrar, já adquirir aquela bagagem técnica, né, e que é rápido. Se você reserva ali um final de semana, em um dia você mata a formação, a parte gravada, e aí depois você já consegue, né, ir baixando os materiais de apoio e chegar nos encontros mensais muito pronto para tirar suas dúvidas, para falar das suas dificuldades. Então, esses encontros são muito interessantes também por isso, tá? Vamos lá. Ajudei, Carla? Me conta aqui. Márcia Letícia, a ferramenta vem junto nesse valor. Bom, eu não sei qual ferramenta exatamente, né? Se você estiver falando da ferramenta da plataforma, a plataforma Sesmit de Valor vem no combo da Black, assinatura por 1 ano. Se você estiver falando dos formulários validados que nós entregamos para os alunos, ensinamos a utilizar, ProArt, CopSoc, HSIT, Job Stress Scale, escala, esforço, recompensa, né? Todos esses formulários a gente entrega para os alunos da formação em formato PDF, formato Google Forms, com as planilhas de cálculos automáticas para que eles consigam ir calculando, né, e colocar os gráficos no seu relatório. Isso aí também já está no curso de extensão universitária. Luiz Carlos Neves, doutora Verônica, tenho formação em tecnólogo de segurança do trabalho, tecnólogo de RH e técnico contábil. Com essa extensão universitária, eu vou estar apto para aplicar uma avaliação de riscos psicossociais? Luiz, a resposta é sim. E por isso que a gente emite o certificado de capacitação de extensão universitária, tá? Por quê? Porque está muito claro em todos os manuais, em todas as orientações do Ministério do Trabalho. Nós estamos dentro da ergonomia. A ergonomia é uma área multiprofissional. E como sendo uma área multiprofissional, qualquer profissional capacitado pode realizar o levantamento dos riscos ergonômicos no ambiente de trabalho. E os riscos psicossociais estão dentro da ergonomia, na ergonomia cognitiva. O que é muito importante no seu trabalho como consultor, além dessa habilidade técnica de entender do tema, é você conseguir orientar as empresas, primeiro, sobre o que você está fazendo ali, e segundo, onde a empresa deve inserir as informações que você levantou. Isso é muito importante. Não pode ser um relatório solto. A gente entrega um relatório final, resumo do nosso trabalho, com o inventário de risco, tudo certinho. Mas a gente precisa orientar o cliente sobre o próximo passo. Essas informações têm que constar no seu inventário de risco. Essas informações têm que constar lá na sua avaliação ergonômica preliminar. Tá, Luiz? Então, assim, aqui nas nossas turmas, nós já formamos centenas de profissionais, né? Ontem eu trouxe, se você tiver curiosidade, a live de ontem, que foi a live de abertura da oportunidade da Black de Valor, eu trouxe muito depoimento de aluno, né? Vídeos mesmo deles falando, que são depoimentos que ajudam a materializar essa experiência que eles vivem aqui dentro do projeto, tá? Aproveita, a live ainda está salva. E aproveita a oportunidade, né? Vou pedir minha equipe para mais uma vez, a gente está finalizando essa noite de hoje, colocar o link aqui no chat. Esse link da Black de Valor ainda está disponível. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, mas dependendo do dia que você estiver assistindo essa live, o link não vai estar disponível mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa trajetória, que entendam o momento atual, tanto do mercado de trabalho, como do momento das empresas, e que tudo isso reflete dentro, né, na carreira do profissional de saúde e segurança do trabalho. Hoje o objetivo era te contar o que muda depois da entrada em vigor do novo texto da NR1, e nós falamos aqui na live o que muda dentro da empresa, o que muda na vida do trabalhador e o que muda na vida do profissional de saúde, de segurança do trabalho, do psicólogo que decide atuar nessa área, do ergonomista, do mestre de trabalho, engenheiro, enfim, os profissionais
que atuam nessa área, que podem atuar e que conseguem contribuir e muito para a melhoria das condições de trabalho, para a melhoria dos resultados e para a proteção jurídica também das empresas, para a redução dos custos gerados, né, pelos prejuízos do mau gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, riscos relacionados ao trabalho, tá bom? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui nessa live. Toda quarta-feira o Projeto Seismic de Valor tem uma live toda quarta-noite. Então, inscreva-se aqui no canal do YouTube, ative a notificação, manda para colegas de profissão o canal, essa live. Por quê? Porque a gente sabe que formando uma comunidade de profissionais bem capacitados, a gente tem muito potencial de aumentar e manter alta a valorização da nossa área de atuação, que é uma área muito importante para o país, para as empresas, para os trabalhadores, tá? Espero ter ajudado vocês hoje com algumas informações relevantes e espero de verdade encontrar vocês do lado de cá nos nossos encontros mensais. Então, aproveitem a oportunidade da Black. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, minha equipe colocou também aqui um link de WhatsApp para você chamar alguém da minha equipe para conversar, tá bom? Desejo vocês uma ótima noite, tudo de bom, até a próxima quarta-feira.